sobre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí tudo bem, aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. E nos vídeos recentes aqui do canal, nós trouxemos um processador que tem dado o que falar no momento. Um Xeon da China, super barato, promete, em alguns casos, até mesmo bater processadores Ryzen. Processadores Ryzen, inclusive, muito poderosos. Pois é, meus amigos, estamos falando do Xeon 2667V4. Inclusive, a gente testou também em live outro dia. Ficou muito nítido na nossa live de teste em games que é um processador tão poderoso e barato que não faz vergonha nem mesmo com uma RTX 3070, cara. Uma placa de vídeo que é muito boa, né? Nos tempos atuais, a gente pode considerar que é high-end. Em questão de performance, a gente sabe que ele é muito bom, mas ficou aquela pequena dúvida no ar. O quão bom o Xeon 2667V4 é? Para a gente descobrir isso, a gente precisa de comparar ele com outros processadores. Bom, eu sei que tem muita gente que gosta dos Xeon chineses, que está interessado em saber no momento se vale a pena trocar um Xeon 2640V3, o 2666, o 2620V3 por esse carinha que é o Xeon 2667V4. E a gente ainda vai lançar esse conteúdo no canal. Mas no vídeo de hoje a gente vai lançar um comparativo sobre o Xeon 2667V4 versus um Ryzen 5 5500. E é claro que se eu estou fazendo esse teste é porque tem um grande motivo. Há mais ou menos um dia, o Ricardo do canal Casual Gamers lançou um vídeo comparando o Xeon 2667V4 com um dos processadores que foi o queridinho dos Ryzen por muito tempo, o Ryzen 5 3600, que é um super processador que não vai fazer vergonha nem com uma placa de vídeo high-end, um processador que é muito bacana mesmo. Segundo a bateria de teste do Ricardo do Casual Gamers, o Xeon 2667V4, no final das contas, acabou ganhando do Ryzen em termos de performance, o que deixa muita gente, mas muito possessa, né? Porque se você for procurar um processador Ryzen 5 3600 aqui no Brasil, é um processador que custa R$ 799. Buscando lá no nosso grupo do Telegram de promoções, que eu vou até deixar na descrição aí caso você quiser acessar, a gente acha uns R$ 502 comprando da China. E o Xeon 2667V4, né? A gente não encontra ele aqui no Brasil, mas ele custa R$ 200 da China. Muito menos. E além disso, o kit todo, né? Você comprar uma placa-mãe simples, o processador, 16 GB de memória RAM, acaba saindo a R$ 735, assim como eu vou deixar na descrição para você ver. E é claro que depois de assistir esse teste, eu fiquei louco para fazer o meu próprio comparativo com o Ryzen, só que dessa vez um Ryzen que é um pouquinho mais atual, tá sendo um pouquinho mais forte, que é o Ryzen 5500. Bom, só para você ter ideia, um kit com Ryzen 5500, colocando uma placa-mãe barata, chinesa, memórias também chinesas para economizar, no caso 16 GB de RAM tá dando R$ 1.037. O processador separadamente está custando uns R$ 496,61, até um pouco mais barato que o 3600. Normalmente esse kit é um pouco mais caro porque pode ter um cupom de desconto funcionando ou não. No caso aqui eu peguei a última postagem que tinha um cupom de desconto funcionando. Eu tô mostrando o valor de um kit Ryzen, já mostrei o valor do Xeon, porque os valores também são importantes para a gente tomar, né, nossa conclusão para ver qual vale mais a pena para a gente. Mas quais as diferenças entre o Ryzen 5500 e o Xeon 2667V4 em termos de especificações, antes da gente fazer o teste para a gente entender melhor. Bom, o Xeon 2667V4 é um processador de 14 nanômetros e foi lançado lá em 2016. E a litografia que foi utilizada no 2667V4 foi muito utilizada em processadores Intel, inclusive mais novos. Por exemplo, a gente consegue ver aqui um Core i7 de 10ª geração da Intel que ainda tem uma litografia de 14 nanômetros. Detalhe é que a gente está na 13ª geração da Intel, então há 3 gerações atrás dos processadores Intel, ou seja, até 2020 ainda era possível ver essa litografia em processadores mais atuais da Intel. E pode parecer que não, mas a litografia ela diz muito sobre o processador. Quanto menor a litografia, menor o tamanho dos componentes dentro do processador, naturalmente ele tende a consumir menos energia e também tende a ser mais rápido, né? Mas
É claro que também tem várias outras variáveis dentro de um processador que a gente vai falar sobre elas agora. No caso do nosso Ryzen 5500, a gente tem um processador já de 2022, bem mais atual, com uma litografia de 7 nanômetros, que é basicamente a metade do nosso Xeon chinês. Só de curiosidade, o tamanho dos transistores que a gente tem dentro do processador já são menores que o tamanho de um vírus. Por exemplo, se a gente procurar na internet quantos nanômetros tem um vírus, a gente vai ver, tem vírus de 50 nanômetros, 200 e varia o tamanho. A gente está falando aqui de um processador de 14 nanômetros e o outro de 7. O Ryzen que a gente vai comparar com o nosso Xeon, ele tem 2 núcleos a menos, tendo 6 núcleos físicos e 12 threads. A gente fala que são núcleos virtuais ou processos lógicos, que ajudam no multitarefas também, são muito importantes. Mas o nosso Xeon aqui tem 8 núcleos e 16 threads. Mas vale mencionar que o fato do Xeon ter 2 núcleos a mais que o Ryzen 5500 não garante a vitória no teste, justamente porque a gente tem tecnologias diferentes, uma um pouquinho mais antiga e outra mais evoluída. Porém, é fato que a quantidade de núcleos do Xeon chinês chama bastante atenção. Além da quantidade de núcleos entre os processadores, a gente também tem uma outra variável que é super importante, que é a frequência com que cada núcleo funciona. E a frequência, como o próprio nome já diz, é algo que funciona em ciclos. Por exemplo, se eu te perguntar para você com qual frequência você vai ao banheiro por dia, você pode me falar 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Então, quanto maior a frequência, mais eficiente, ou seja, mais o processador trabalha. Só que a gente tem aqui uma frequência em gigahertz, que é um negócio rápido pra caramba, cara. Na especificação desse Xeon, a gente tem uma frequência base de 3.2 GHz. A gente fala que é o padrão estoque, ele não pode funcionar a menos que isso, a não ser que esteja numa situação que não exija tanto dele. E uma frequência com Turbo Boost ligado de 3.6 GHz. Essa tecnologia do Turbo Boost, ela vai fazer com que o processador, quando necessário, trabalhe com mais capacidade. Isso para economizar um pouco de energia também e não desgastar ele demais. Então, precisou, ela vai lá e sobe a frequência. Mas os Xeons, por padrão de fábrica, eles não têm essa tecnologia funcionando a todo vapor em todos os núcleos. Então acaba que na prática mesmo ali jogando e tal, ele vai pegar algo em torno de 3.5 GHz, o que está muito bom. Só que no nosso Ryzen aqui, apesar de ter 2 núcleos a menos, a gente tem a frequência base de 3.6 GHz. Ele pega isso mesmo, cara. 3.6 é 3.6 no básico. E o Boost, no caso da AMD, chama Precision Boost, mas é a mesma tecnologia no final das contas, é de 4.2 GHz. Então, sem a gente mexer em nada no Ryzen 5500, ele já vai pegar 4.2 GHz em cada núcleo, que é uma diferença de frequência bem considerável. O Ryzen leva vantagem nesse ponto. E daí a gente entra num ponto legal, que é importante ressaltar, que a gente vai ter algumas aplicações que vão utilizar melhor o número de núcleos do processador, ou seja, às vezes um processador de 8 núcleos pode se sair melhor em algumas tarefas, e às vezes um processador que tem um núcleo com uma frequência mais alta pode se sair melhor em outras. Geralmente o processador que tem a frequência mais alta se sai melhor para jogos, não é regra, tá? Alguns jogos são diferentes. E geralmente o processador que tem muitos núcleos serve mais para você trabalhar com várias janelas abertas, vários programas e também para renderização de vídeo. São coisas que a gente fala que são multitarefas. Nosso Ryzen 5500 ele também vai ter um cache que a gente fala que 16 MB. A gente olha aqui o cache L3 geralmente. Tem aqui os outros cache L2 e L1. Basicamente isso daqui, cara, é uma memória interna que tem dentro do processador. Basicamente essa memória cache, ela pega informações que estão armazenadas na memória RAM para agilizar o funcionamento do processador. Então ela trabalha com uma previsibilidade do que você vai usar e carrega e já fica lá direitinho lá dentro do processador para que você, tenha mais velocidade, não fique recrutando a memória RAM quando você for abrir um aplicativo ou coisa do tipo. Então basicamente quanto mais cache você tiver, melhor. Enquanto o nosso Ryzen 5500 tem 16 MB, o nosso Xeon chinês tem 25 MB. Naturalmente, por ter mais cache, o Xeon 2667 V4 consegue utilizar de maneira mais otimizada a memória RAM que ele tem. Porém, por ser um pouco mais antigo, o Xeon 2667 V4 trabalha com memórias RAMs até 2400 MHz de frequência. Enquanto isso, nosso Ryzen 5500 pega até
3.200 MHz de frequência, o que deixa a gente super louco da cabeça, porque a gente não sabe exatamente o que é melhor. Mas de fato, o Xeon, além de ter um pouco mais de cache, também tem uma tecnologia exclusiva da Intel que é o Quad Channel. Quando você usa 4 memórias RAM de uma vez no computador, você ganha mais performance. Então vamos supor que eu tenho uma memória RAM no PC, coloquei 2, eu já ganho um pouco mais de performance. Coloquei 4, eu ganho mais performance ainda. Enquanto isso, o Ryzen 5500 ele só tem possibilidade de uso de Dual Channel, por só ter 2 canais de memórias. Então, por exemplo, eu tenho uma memória RAM com o Ryzen 5500, se eu colocar 2 eu ganho performance, mas se eu colocar 4 eu não ganho. Não podemos esquecer também a questão do consumo energético, e o Xeon chinesinho por ser mais velho consome 135 watts de TDP. O TDP é uma grandeza que correlaciona o consumo energético do processador com a temperatura, então não é que ele vai consumir 135 watts. Tem um cálculo ali para isso que eu realmente não sei muito bem como funciona, mas já é padrão dos processadores. Por ser mais novinho, o Ryzen 5 5500 tem 65 watts de TDP, o que realmente, mostra que ele vai ter um consumo energético menor e também vai atingir menos temperaturas. Mas apesar das especificações, é muito importante testar as coisas na prática. Como a gente testou ao vivo o nosso Xeon 2667V4, eu preciso notar que na realidade, apesar dele ter um TDP que promete 135 watts, ele é um processador de baixo consumo com relação aos outros Xeon chineses, o que permite com que você até utilize ele com uma placa-mãe mais baratinha para Xeon, aquela placa-mãe fuleirinha mesmo, baratinha de Xeon. Você vai colocar, vai ligar e vai ficar bom. Nós fizemos o teste de VRM com uma placa-mãe chinesa básica que mostra, exatamente a saúde dos componentes eletrônicos dela, utilizando com o Xeon chinês, e realmente, pelas temperaturas alcançadas, ela promete durar muito tempo com esse Xeon chinesinho aí. Analisar a especificação é importante, mas na hora que a gente começa a explicar tudo passo a passo, a gente vê que tem tantas variáveis, e no final das contas, em vez de a gente ficar ligado à especificação, é melhor a gente testar na prática. É claro que elas vão dar uma ideia muito boa pra gente sobre o que é mais forte e mais fraco, mas ainda assim só elas ali não é suficiente pra gente entender a diferença entre esses dois caras. Então vamos lá pro nosso comparativo. Bom, é importante você entender que eu tentei igualar as condições dos dois processadores. O Ryzen 5 5500 ele foi testado com a condição de fábrica, e o Xeon 2667V4 também. O processador Ryzen talvez até aceite uma modificação, como um overclock de memória, inclusive overclock de processador, atingindo frequências mais altas e mais performance. O nosso Xeon 2667V4 não possui essa possibilidade. Bom, pelo menos não setado por padrão, a não ser que tenha algum hack para isso. Bom, eu testei ambos os processadores com uma placa de vídeo RTX 3070 e ambos os processadores estavam utilizando 2 memórias RAMs. Eu não testei o Xeon com 4 memórias RAMs porque a grande maioria de quem compra um Xeon chinês acaba comprando com apenas 2 por ser mais barato, e as placas-mães mais básicas dos Xeon chineses muitas das vezes podem até contar com 4 canais de memórias, ou seja, podendo encaixar 4 memórias RAMs, mas em muitos casos elas não têm essa tecnologia para abaixar um pouquinho o valor, funcionando apenas com o Dual Channel, ou seja, se você quiser usar o Xeon 2667V4 em Quad Channel, provavelmente você vai ter que investir um pouco mais, encarecendo o kit. E do meu ponto de vista, não vale a pena você comprar o kit Xeon, pagar mais caro do ganho de performance que você vai ter com 4 canais de memórias, pelo menos em todos os outros Xeons que eu testei. E ainda falta eu fazer um comparativo desse carinha em Dual Channel versus Quad Channel, mas esse teste eu decidi fazer em Dual Channel por conta disso, tá? Enquanto isso, nosso Ryzen 5500 estava em plenas condições, funcionando com memória de 3.200 MHz, que é o padrão pré-definido de fábrica. Bom, eu fiz o meu próprio benchmark aqui no jogo Hogwarts Legacy, coloquei o gráfico no mínimo e, também a resolução em Full HD, como você pode ver aí na tela, e durante todo o teste o Ryzen se mostrou superior em termos de FPS, a gente vai levar mais em consideração o FPS médio. O Xeon teve 77 frames no teste e o Ryzen 104. A gente também pode ver a diferença de consumo, se a gente observar aqui, o Xeon ele está aparentando ter 8 watts de consumo, só que a minha placa-mãe aqui ela mede de um jeito que você tem que multiplicar por 8, então a gente tem um consumo relativamente bem maior no Xeon, Ainda assim a gente nota também um uso um pouco mais elevado, de memória RAM, cara.
aqui do nosso Ryzen 5500, o Xeon tá usando um pouco menos. Basicamente aqui é esse o resultado do nosso teste. Esse Hogwarts Legacy é um jogo mais novo e ele é um pouco mal otimizado. Ainda assim, né, ele é mal otimizado pro Ryzen e pro Xeon também, então tanto faz. Nessa situação a gente teve o Ryzen entregando 35% mais performance do que o Xeon 2667 V4, uma diferença de performance bem considerável. O próximo jogo do teste aqui é o nosso Resident Evil 4 Remake, o jogo que acabou de ser lançado agora. No caso aqui, a gente está testando a demo, testando aqui o jogo em Full HD no gráfico baixo. A gente tem aqui um FPS médio para o Ryzen 5500 172 e para o Xeon de 152. Aqui no momento que eu gravei esse teste eu não notei, mas a gente teve aqui no comecinho a placa de vídeo entregando 99% de uso no Ryzen. O que quis dizer, né, que no comecinho ali a placa de vídeo poderia ter entregado, né, poderia ter deixado o processador entregar um pouco mais de FPS na tela, só no caso do Ryzen, e não entregou. Ainda assim, estou mostrando aqui o teste para você. Se a gente fosse levar em consideração aqui a diferença de FPS entre os dois, com uma RTX 3070, não é tão gritante assim, né? Basicamente, a gente teve um consumo muito parecido no Xeon, né? Ele consumiu aí 8.5 watts vezes 8. Também a gente teve uma quantidade de uso de memória RAM, favorecendo um pouco o Ryzen, ele usava um pouco melhor. Bom, se levar em consideração aqui o gráfico que eu coloquei, com a placa de vídeo que eu coloquei, a gente teve aqui um ganho de performance de 13% para o Ryzen 5500. Foi um pouco menor do que eu esperava. Realmente não esperava mesmo que uma placa de vídeo high-end como essa, no gráfico baixo, iria causar um pouquinho de gargalo. Então, foi até uma falha minha no teste, mas vamos considerar também porque tá legal aqui o teste e vocês estão entendendo as condições, né? Eu vou disponibilizar aqui um vídeo não listado, vai estar na descrição, todo o comparativo na íntegra para você poder assistir tudo com calma, se você quiser. Testei também o Assassin's Creed Odyssey no baixo em Full HD. A gente pôde ver uma média de FPS de 122 para o Ryzen 5500 e de 112 para o Xeon 2667 V4. Nesse caso, a gente não teve problema de gargalo na placa de vídeo. Aliás, o Resident Evil foi o único caso bem atípico mesmo. E a gente teve, né, um consumo um pouco mais elevado do Xeon 2667 V4. Tava pegando ali 11.7 watts. Enquanto isso, o nosso Ryzen 38.5 watts na prática, né? Vale lembrar que o Xeon 2667 V4 é esse consumo vezes 8, tá? Então ele estava consumindo muito mesmo. Ainda assim, né? Não é um consumo que você, por exemplo, vai ter a todo instante. Um dos grandes mitos que a gente vê a galera falar que se você comprar um Xeon, sua conta de luz vai vir extremamente mais cara. Eu já tenho vários vídeos aqui comprovando que não é bem assim, tá? Mas consome um pouco mais mesmo. Tá aí o resultado do teste. Na prática, a gente teve 8% de performance a mais no Ryzen 5500. Foi uma diferença bem pequena se comparado com o preço aí no caso do Assassin's Creed Odyssey. Outro jogo excelente para teste é o Forza Horizon 5. A gente testou ele em Full HD, um gráfico no baixo, não é muito baixo, é o baixo, tá? O preset baixo do jogo. A gente teve uma média de FPS de 147 para o Ryzen 5500 e de 114 para o Xeon 2667 V4. O Forza Horizon 5 tem uma guine gráfica muito justa e mostra realmente a diferença ali brutal em todos os testes que a gente faz. Então gosto muito da estabilidade desse jogo e da otimização desse engine, tá? A gente vê o Xeon consumindo aqui o padrão dos outros, né? Só no Odyssey que ele consumiu um pouquinho mais, né? E também a gente consegue notar aqui, ó, a questão também do uso da memória RAM, que aqui, nesse caso, está equivalente, tanto no Xeon quanto no Ryzen. Enquanto isso, a placa de vídeo ela tá bem abaixo ali dos seus 100%, então ela não tá gargalando o teste em momento nenhum. No Forza Horizon 5, a gente também teve 28% a mais de performance no Ryzen 5500, mostrando que o Ryzen 5500 é realmente superior, pelo menos nessa situação do Forza, né? Cada teste é um resultado diferente. Um jogo que usa muitos processadores é o Cyberpunk 2077. Coloquei os gráficos no baixo, em Full HD, modo tela cheia, executei o benchmark sintético do jogo. A média para o Ryzen 5500 foi de 127 frames, enquanto isso o nosso Xeon 2667 V4 entregou 99 frames na tela. Claro que ambos estão bons, né? Mas a gente tem novamente uma vitória para o Ryzen 5 5500. Coincidentemente, no Cyberpunk 2077, a gente também teve 28% de performance a mais
para o Ryzen 5 5500, mostrando que apesar de 2 núcleos a menos, o bichinho é brabo, não tem como falar que não é. Por último, mas não menos importante, testamos o Shadow of the Tomb Raider com gráfico em Full HD no baixo. Esse jogo também é excelente para testes, uma engine que mostra muita inconsistência, né, entre um hardware e outro. Ele realmente mostra uma boa diferença se tiver diferença de performance real, e a gente teve uma média de 150 frames para o Ryzen 5500 e 135 para o Xeon 2667V4, totalizando 11% de diferença de performance nessa situação. O que está mostrando aqui pra gente que na prática não tem como falar que o Ryzen 5500 não é superior do que o nosso Xeon 2667V4. Talvez em Quad Channel a gente se aproximaria um pouco mais, mas ainda assim eu duvidaria que ele iria ganhar, tá? Bom, eu sei que muita gente está assistindo esse vídeo e gostaria de ver uma vitória esmagadora do Xeon, mas eu tô aqui para mostrar a realidade. Se a gente analisar só a performance bruta, o Ryzen 5500 leva vantagem, mas agora a gente precisa também de comparar a questão de precificação. Será que vale mais a pena comprar um Xeon chinês ou comprar um Ryzen hoje? Agora que o pessoal fica doido, né? Na hora que a gente mostra a questão do custo-benefício. Coloca aqui no meio escrito, editor, custo-benefício. Pra gente entender qual é mais custo-benefício, a gente precisa de entender quantos por cento a gente vai pagar mais pelo Ryzen em relação ao Xeon, para saber se essa porcentagem de valor que a gente está pagando a mais corresponde à performance a mais que a gente ganha. E para isso a gente vai fazer um cálculo muito simples, porém matador, que é o cálculo de custo por frame. Bom, basicamente o frame é aquela medida de FPS que a gente estava usando para medir a performance dos jogos. O processador que tem mais FPS naturalmente é mais poderoso. Mas quanto que eu estou pagando para cada FPS que eu tenho nos jogos? E para calcular o custo por frame, eu vou pegar basicamente o valor do nosso kit montado, vou deixar na descrição aí, mas ele é o mais custo-benefício que eu achei hoje, com placa-mãe, memória e processador, e dividir pela quantidade de FPS que a gente teve em cada um dos jogos. Eu coloquei inclusive aqui tudo no Word, né, para facilitar aqui o cálculo. Então vamos fazer na prática aqui rapidinho o cálculo, ó. Vou dividir 735,40 pelo número de FPS que eu tive aqui no jogo do Hogwarts Legacy. Basicamente deu 9,55. Ou seja, eu acabei pagando R$ 9,55 para cada FPS na tela. No caso do kit Ryzen completo, hoje ele está custando R$ 1.233,70. E no mesmo jogo, que é o Hogwarts Legacy, ele entregou 104 FPS. Então a gente vai pegar 1.233,70 e dividir para 104 de novo. E deu um total aqui de R$ 11,86. Mostrando que o Xeon é mais vantajoso para quem quer rodar o Hogwarts Legacy em questão de custo e performance que ele está entregando. Vale mencionar que eu considerei aqui o valor dos kits porque a gente não compra o processador sozinho, a gente precisa também de placa-mãe, memória, mas a gente pode analisar também o valor dos processadores e está considerando placa-mãe, memória RAM e todo o resto. Bom, a gente só viu aqui o custo por frame do Hogwarts Legacy por enquanto. Aproveitei aqui, já terminei os cálculos, né? No Resident Evil 4 Remake, apesar do Ryzen ter entregado, né, 3% mais performance do que o Xeon, na prática a gente vai estar pagando aqui, ó, R$ 4,83 por frame com o Xeon 2667V4 e R$ 7,17 com o Ryzen 5500. Assassin's Creed Odyssey, que foi o jogo que a gente teve a menor diferença de performance aqui no nosso teste, né? Com o Ryzen Gun apenas de 8% de diferença, a gente vai estar pagando R$ 6,56 por FPS com o Xeon 2667V4 e cerca de R$ 10,11 com o Ryzen 5500. No Forza Horizon 5, um jogo que a gente teve 28% de diferença de performance com o Ryzen 5500, a gente acaba pagando R$ 6,45 por frame com o Xeon 2667V4 e R$ 8,39 por frame com o Ryzen 5500. No Cyberpunk 2077 a gente também teve 28% de diferença de performance e com o Xeon 2667V4 a gente pagou R$ 7,42 por frame. Enquanto isso, no Ryzen 5500, R$ 9,71. E no Shadow of the Tomb Raider, que a gente teve 11% de diferença de performance, a gente acabou pagando R$ 5,44 por frame no 2667V4 e no Ryzen 5500, R$ 8,22 por frame. Aproveitei também para fazer o cálculo da média de ganho de performance com Ryzen que a gente teve somando todos os jogos. Foi em torno aí de 20% a mais de performance do que o Xeon 2667V4. Apesar desses 20% a mais de performance,
Assim como eu acabei de mostrar para vocês, utilizando aqui o cálculo de custo por frame, jogar com o Xeon chinês ainda acaba sendo mais custo-benefício. Custo por frame em todas as situações foi reduzido, foi menor do que do Ryzen. Claro que a gente está analisando aqui só performance, você pode me dar vários outros argumentos que poderiam ser levados em consideração aqui nesse teste, mas eu estou testando o que é tangível em números. Bom, e se tratando de números, apesar da gente ter visto aqui em todos os testes o Xeon entregando menos performance, ele ainda se entregou um alto nível de performance. A grande maioria esmagadora dos jogos rodando acima de 100 FPS por segundo na nossa tela, não deixando a desejar e fazendo feio em hipótese alguma. E daí que quando a gente compara os dois processadores, a gente vê que a gente está comparando o bom com o outro melhor ainda, levando em consideração que hoje a maioria das pessoas ainda tem uma tela que só mostra no máximo 60 FPS. Claro que alguns vão ter uns monitores que mostra mais FPS na tela, mas a maioria é 60 Hz a tela, só mostra 60 FPS. Muita gente não tem dinheiro para ter uma placa de vídeo high-end que vai utilizar todo o poder de fogo do Xeon 2667V4 e nem mesmo do Ryzen 5500. E analisando essa questão do custo por frame que a gente acabou de ver, eu acredito que o Xeon 2667V4 realmente acaba sendo melhor opção do que o Ryzen 5500 no contexto geral. Claro que não serve para todo mundo, mas para a maioria das pessoas ele vai ser sim. Claro que você que está assistindo o vídeo tem todo jeito de discordar, mas o que eu estou apresentando aqui para você é um fato concreto. O Xeon 2667V4 é realmente mais custo-benefício que um Ryzen 5500, apesar de ser um processador mais fraco. Bom, se você assistiu o conteúdo até aqui e não é um inscrito, hoje é o dia de você se inscrever aqui no meu canal, que eu tenho certeza que o conteúdo foi de qualidade. Aliás, o conteúdo é de qualidade. E se você já é um inscrito aqui do canal, faz favor, dá uma forcinha pro pai aqui, compartilha o conteúdo dessa vez, manda nos grupinhos de Xeon, manda nos grupinhos aí, ó, comunidade de hardware. Vamos fazer esse vídeo chegar longe, cara, porque foi um teste que com toda certeza foi muito bom. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até mais, tamo junto.